Oi, Paulo. Queria agradecer por você ter topado conversar com a gente. Um Para prazer. falar um pouquinho dessa novidade que você está aí agora, que é um papel nos cinemas. Obrigado, Beatriz. É um prazer conversar com você. Para começar, assim, uma curiosidade simples. Essa é a sua primeira vez no cinema? Você já tinha feito outras produções? Já há mais de 20 anos que eu faço cinema. Meu primeiro filme foi O Invasor, filme do Beto Brant. Ele me fez o primeiro convite para atuar e fazer um papel, né? Esse papel eu ganhei prêmios, né? Vim a Brasília e no Festival de Brasília, numa recepção muito calorosa e movimentada do filme. Foi uma experiência tão importante na minha vida que isso mudou o rumo das coisas na arte, assim, para mim, sabe? Abriu um horizonte de possibilidades de realização artística e a partir de então eu nunca mais parei, né? Já são mais de 20 filmes, eu não tenho a conta, não me lembro mais de quantos, mas eu tenho atuado sempre, assim. E esse é mais uma grande alegria, O Homem Cordial. Nesse tempo que você fez vários papéis, você já chegou a trabalhar, juntar as duas artes que você trabalha muito, então, a atuação e a música. Como que tem sido isso ao longo desses anos? Beatriz, várias vezes isso aconteceu, isso é muito interessante, é muito gostoso quando eu consigo unir as duas paixões, né? Então, por exemplo, em Manhãs de Setembro, que é uma série da Amazon Prime Video, eu faço um guitarrista que acompanha a protagonista, que é a Lineker, né? Então é muito divertido, eu me apresento com ela meio ali, mas aí tem tanto a história do personagem, né? E tudo mais. Eu acabei, no começo desse ano, de filmar o Dá Licença de Contar, Saudosa Maloca, onde eu faço a Adoniran Barbosa. Esse filme é muito querido, muito bacana, muito bem cuidado, um filme de época, né? E aí acontece essa transformação mágica, né? Com bigodinho, tudo mais, e as pessoas começam a falar, você está idêntico ao Adoniran, e você tem uma voz parecida com a Adoniran, e você está super Adoniran. Aí isso é muito bacana quando acontece, né? Então sempre a música juntando, né? E agora no Homem Cordial novamente, né? O Iberê me convidou e falou, olha, eu queria te convidar para fazer um roqueiro dos anos 80 que reencontra a sua banda, né? Aí eu falei, mas Iberê, isso sou eu, né? Você não tem um personagem para mim? Não, não tem nada a ver com você, o filme é uma outra coisa e você vai ver, eu vou te explicar todos os detalhes e tal. E realmente, quando ele me explicou o projeto todo, eu me apaixonei pela ideia, o filme é da maior importância e eu estou muito feliz de participar dele. Então, no filme, você faz o protagonista, que é o Aurélio, e aí, em uma das cenas, a gente tem o Aurélio levando meio que uma culpa por conta das coisas que aconteceram na história. Eu queria saber, como que você acha que esse personagem poderia ter feito além do que ele faz ali na trama? Se ele realmente poderia ter feito algo a mais para ajudar aquela criança? Olha, é interessante, né, esse personagem do Aurélio e as coisas que acontecem na trama. Primeiro é interessante que a inspiração para aquela cena vem um pouco de um acontecimento do Chico Buarque de Holanda, comentando sobre o que diziam dele na internet. E pela primeira vez tem um vídeo muito divertido que ele se dá conta pela primeira vez das barbaridades que xingam ele na internet. E ele começa a rir muito daquilo e fala, eu nunca vi isso. Eu sou um artista, eu estou acostumado a ser amado. Eu nunca me xingaram, eu nunca vi as pessoas com tanto ódio, né? Então, é muito interessante que eu acho que o Aurélio, ele também não se dá conta da dimensão do que está acontecendo nas redes sociais e como aquilo vai influenciar na vida dele, a partir daquela noite, né? E ele ao longo do filme, que é ao longo de uma noite, ele vai se dando conta da importância, né? E de como as pessoas, como aquilo está disseminado, né? Na cidade toda, comenta aquilo, né? Então, eu não sei se ele poderia ter, respondendo sua pergunta, dado mais importância
né? Ou percebido a importância, talvez, da internet, né? E aí tem as sugestões que foram dadas, né? Contra-atacar com uma outra notícia, uma novidade, ele visitando a mãe a esposa do policial, que é uma coisa muito de estratégia, de contra-ataque nas redes, né? E tudo. Então, é interessante que eu acho esse roteiro é tão bem costurado, né? Do Pablo e do Iberê, que eles colocam essas coisas, elas ficam no ar como possibilidades, né? E ele não dá conta disso, né? Ele acha que não, ele vai para casa e ele encontra a menina das redes sociais, né? A jornalista jovem. Ele entende o que eles fazem ali, ele acha interessante aquilo tudo, mas ele não quer se envolver, ele quer acabar com o assunto, ele quer ir para casa. Então, ele o tempo inteiro ele não entende a dimensão que a coisa tomou. E ele não entende o que ele fez de errado, porque, afinal de contas, ele não fez nada. Ele protegeu uma criança na visão dele, tudo isso é um grande mal-entendido, né? Então, é interessante você ver que a motivação, e isso é uma coisa muito interessante que aconteceu na própria filmagem. Muitas vezes eu questionei o Iberê, por que meu personagem está fazendo isso? Isso eu acho que é uma contribuição bacana que o ator pode dar para o diretor, e no caso o diretor / roteirista, né, que ele escreve o filme. Mas, por exemplo, eu cheguei com a jornalista, o Aurélio chega com a jornalista vamos contar um trecho do filme, né? Mas tudo é spoiler do bem. Ele chega com a jornalista na porta do escritório deles, de mídia... A redação ali da que redação eles trabalham. das mídias sociais que eles fazem, né? E aí eu perguntei para o primeiro, mas por que o Aurélio vai entrar com ela? Ele só queria uma carona, ele não quer se envolver nisso, então eu não vou, não dá para eu entrar. Não, mas como não dá? Não dá, o Aurélio não vai fazer isso. Não, então vamos arranjar um jeito, porque já está tudo pronto lá em cima, você tem que entrar, a cena é essa, né? Então eu falei, então vamos arranjar um jeito, e é nesse diálogo que ela tem, e que ela fala, então menino, ninguém quer saber dessa criança, nem você. Você não se preocupa de verdade. Aí é que ele desarma e fala, tá bom, vou ter que ir com ela, entendeu? Vou ter que subir, vou ter que ir até a redação. Então, esses momentos de questionamento são a própria construção do filme e dos diálogos e os caminhos que a gente vai tomar no filme, né? Porque chega um momento que você está tão imbuído do personagem que o personagem tem as próprias questões. Não importa a história para onde está indo, o personagem, por que ele vai fazer isso, né? Então é muito interessante quando isso acontece. Você falou também sobre essa questão das redes sociais, do que o Aurélio não tinha ideia, né, do que é falado, e a gente tem essa questão das fake news, a gente tem essa questão do cancelamento das redes sociais, e uma das questões do filme que me chamou a atenção é quando eles falam sobre ameaças de morte. Sobre, essa criança está recebendo ameaças de morte, e a gente sabe que muitas dessas ameaças provavelmente vieram de redes sociais. Eu queria saber, assim, o que você acha no momento que a gente tem tantas ameaças sendo concretizadas, sendo colocadas em prática, como que você vê a importância da gente trazer esse tipo de discurso, esse tipo de questionamento para o público? Por que falar sobre essas ameaças, sobre essas críticas que são feitas nas redes sociais? Qual o perigo delas? Então, eu acho que é da maior importância tratar desse assunto, né? A gente está agora numa profunda discussão das fake news, né? A quem interessa essa liberdade, ou é censura, ou quais são esses limites, mas o que é justo, né? O que é criminoso, né? Nas redes sociais, que campo é esse onde a lei não entra, né? Onde é um salve-se quem puder, né? Quem é que realmente tem força nas redes sociais? O que são as grandes indústrias da tecnologia, poderosíssimas? Toda essa discussão que a gente está tendo agora, ela está, de uma certa forma, no filme.
E é interessantíssimo você ter um filme, uma obra de arte que possa tratar desse assunto de maneira tão sensível e, ao mesmo tempo, tocando em outros assuntos, fazendo um recorte na sociedade brasileira, mostrando essa sociedade aquilo que nem sempre ela mesma quer ver, né? E através dessa discussão toda, tem um pano de fundo dessa discussão toda do cancelamento, né? Da história que o meu personagem passa do interesse dessa gente que quer projeção, colocando nas redes, né? Procurando, invadindo o espaço da pessoa, achacando, né? Ali, entrando, querendo fazer material, mais material, né? Para postar coisas e tal coisa, né? Contribuindo com essa coisa de aumentar a fake news, né? Então é muito interessante que isso acontece no filme e que isso possa gerar uma discussão, né? Falando um pouco dessas críticas que os artistas recebem, você até já citou aqui o Chico Buarque. No período que você é aí um artista muito conhecido, você sofreu com isso de alguma forma? Você já recebeu críticas que você não gostou? Chegou a receber ameaças nas redes sociais por alguma coisa, mesmo que seja pequena, que você tenha feito as pessoas não gostaram? Já sofri, principalmente nesse período agora desses últimos 4 anos, né? Foi um momento muito difícil, né? Onde as pessoas não compreenderam e também ficou muito... enfim, foi um período de uma grande burrice, né? Generalizada, e que as pessoas não tiveram vergonha de expor a sua ignorância. E aí elas vieram protegidas pela rede social, na minha página, muitas, né? E eu tive o prazer de banir todas elas, porque eu faço isso, eu sou muito democrático nas minhas redes sociais. Me encheu a paciência, eu já corto, assim. E muita gente fala aquela coisa que é interessante, não fale sobre política, você é um artista tão bacana, sabe? Para que isso? Que é uma censura terrível. Tudo que eu faço é político, toda a música que eu fiz na vida inteira, ela é política, ela é de crítica, às vezes até ácida, né? Mas ela tem um questionamento, né? E todo o cinema que eu fiz também tem, e, enfim, a arte que eu produzo, ela é política, né? Nós somos todos seres políticos, né? Então essa coisa é muito desse período aí que a gente viveu, de incompreensão, sabe? De você falar assim, não trata sobre política, você ia tão bem, estou deixando de te seguir. Então você pode até deixar de me seguir, né? Senão eu vou banir você também. Por favor, a porta da rua é serventia da casa, já diz. Tem uma cena no filme que o Becha, o personagem do Taíde, fala para você uma frase que eu achei muito impactante também. Ele fala assim, que o mundo visto por esses seus olhos de branco deve ser maravilhoso. E eu queria saber de você, o que você acha que as pessoas brancas podem fazer para que a sociedade olhe com mais carinho, que a sociedade tenha mais atenção para o que acontece ao nosso redor a todo tempo, em especial com pessoas negras? Eu acho que a gente pode fazer muito e deve fazer, e é nossa obrigação, né? Eu acho que a gente vive numa sociedade radical, de muito preconceito, né? Arraigado, que é uma coisa assim secular e tudo, e de uma diferença social que são abismos, né? que a gente tem. Então, a sociedade brasileira agora também nesse período, outra coisa que aconteceu foi que tem um ódio explícito de classe, contra os pobres, contra os negros, contra os gays, contra um preconceito gigante que a gente identifica, né? E que ficou muito exposto e que saiu da sombra para onde deve voltar, para o mesmo buraco de onde já saiu, e a gente deve diariamente apontar essas coisas, o crime que é, né? E acho que a gente, eu me vejo como privilegiado em muitas camadas, né? Porque eu sou um homem branco, né? Hétero,
Então eu estou muito na média e eu não tenho... O filme, inclusive, coloca a gente em situações... E é muito interessante que esse meu personagem, com tudo que eu tenho como meu tipo físico, né, ele se vê numa situação diferente do cotidiano dele, que ele não está acostumado. Onde os direitos dele, ou que ele imagina que tem, não são observados. E que ele é levado e ele sofre na pele as consequências, na pele branca dele, sofre as consequências. Então é muito interessante o que acontece nesse filme, como discussão nessa área também. Uma cena, inclusive, do seu personagem que chama atenção é ali no final, quando muitas coisas acontecem e, de repente, ele está num programa de culinária comum que a gente vê na televisão numa quarta-feira à tarde. Queria saber como que você vê essa cena no filme. Por que você acha que ela é importante de existir ali? Olha, eu acho que essa cena é um dos pontos altos do filme, na verdade, porque dá assim, o sentido dessa continuidade, né? E de que até que ponto foi transformador aquela experiência que esse personagem viveu. E até que ponto ele segue a vida e tudo bem. Agora vai voltar tudo ao normal e eu já estou de volta numa grande rede, num canal aberto, fazendo um programa, seguindo com a minha carreira, né, com as coisas voltaram para o lugar. Então esse olhar perdido do personagem no final, eu acho que é justamente esse questionamento. Como foi transformador, se é que foi, para esse personagem, todos esses acontecimentos, né? E quanto para nós, como espectadores do filme, né? O que a gente sai transformado desse filme, né? Então essa é a questão que fica, eu acho, dessa cena, muito importante. Paulo, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Prazer foi meu. E queria pedir para você deixar aí um convite para a galera que estiver assistindo, assistir o Homem Cordial. Olha, vocês que estão ligados no Metrópolis, vamos assistir ao Homem Cordial, do cineasta Iberê Carvalho. Eu faço o protagonista, um roqueiro dos anos 80, que reencontra sua banda. Parece mentira, mas é verdade, tá? É um personagem que tem a pele muito próxima da minha. E é muito bacana, eu estou muito feliz com esse filme. Assistam.